de hoje, nós vamos aprender sobre gamificação. Gamificação, do inglês gamification, é a utilização de elementos e lógica dos jogos, analógicos ou eletrônicos, em contextos não relacionados a jogos. É uma metodologia ativa de aprendizagem criada por volta de 2002 para inserir conceitos do mundo dos jogos em contextos do mundo real, a fim de motivar as pessoas a resolverem problemas. Essa metodologia começou a ser utilizada no marketing com o objetivo de engajar e fidelizar clientes. Muitas empresas também utilizaram a gamificação para motivar seus funcionários. Com os resultados de sucesso, a gamificação foi levada para outras áreas como a educação. E hoje, sabe-se que essa metodologia pode ser utilizada em qualquer área ou disciplina. A gamificação na educação tem a capacidade de transformar o processo de ensino-aprendizagem. Sua utilização vai muito além da educação infantil ou do ensino fundamental, onde já é frequentemente utilizada. A gamificação apresenta resultados excelentes, inclusive no ensino superior. Mas por que utilizar a gamificação? Essa metodologia se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural. De acordo com a pesquisa Game Brasil 2018, 75,5% dos brasileiros são adeptos de jogos eletrônicos. A atual geração é formada por nativos digitais, ou seja, pessoas que nasceram e cresceram com a tecnologia como parte do seu dia a dia, de modo que a gamificação apresenta uma linguagem com a qual estão familiarizadas, o que facilita o aprendizado. A gamificação apresenta 4 objetivos principais: engajar os alunos em atividades mais participativas, interessantes e interativas, despertando a curiosidade sobre o conteúdo da disciplina, motivar ações e comportamentos fora do contexto dos jogos, resolver problemas cotidianos de forma inovadora, propondo soluções adequadas à realidade, e promover o aprendizado, potencializar e maximizar o aprendizado de determinado conteúdo, tornando-o mais dinâmico, rápido e fácil para o aluno compreender. Mas é preciso deixar claro que o objetivo da gamificação não é a competição. A finalidade é obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente se encontra nos jogadores quando estão jogando. Agora iremos conhecer alguns elementos, também conhecidos como mecânicas, comuns aos jogos, que podem ser utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem. O primeiro deles é pontuação. Um sistema de pontuação eficiente que pontue cada tarefa feita pelo aluno. Rankings, placares para que os alunos possam acompanhar as pontuações obtidas. Fases. É importante dividir os conteúdos de acordo com o nível de dificuldade e dentro de cada nível o aluno deve cumprir algumas atividades, como por exemplo, assistir às aulas, realizar tarefas e fazer testes para avançar no próximo nível. Prêmio é uma recompensa pela tarefa realizada, uma forma de obter um retorno positivo e estimular o engajamento. Missões são fatores motivacionais para que os alunos queiram se engajar nos jogos de maneira ativa e voluntária. As missões ou os desafios não podem ser muito fáceis e nem muito difíceis. Devem progredir conforme o aluno evolui suas habilidades ao longo do jogo. Quanto mais ações e reflexões o desafio demandar, mais significativo será o aprendizado. Progressão. Ao final de cada nível, colocar uma missão um pouco mais difícil para passar para o próximo nível. É importante mostrar para o aluno o progresso dele
e quanto falta para atingir a missão final. Os jogos precisam deixar essa evolução evidente aos participantes a fim de que não se desmotivem e não queiram abandonar a atividade. Avatar. O avatar é um personagem, uma representação visual do jogador que ajuda o participante a aumentar sua imersão na atividade. Narração de histórias. Storytelling. Trata-se de um meio de ambientar o aluno em uma determinada atividade. Por exemplo, quando a aprendizagem ocorre fora de contexto, o estudante tem dificuldade em entender por que está estudando determinado conteúdo. Então, se ele está ambientado àquele contexto, fica mais fácil. Feedback. O feedback imediato faz com que o aluno enxergue com clareza o que é preciso fazer para atingir o objetivo. É importante que sejam fornecidos feedbacks a cada etapa para que os participantes tenham conhecimento de onde estão acertando ou errando antes de avançar nas atividades. Feedback faz com que o aluno evolua mais rápido. É importante ressaltar que apenas a presença desses elementos na disciplina não é gamificação. A questão é mais complexa. É preciso usar todos esses elementos para criar um sistema gamificado e que seja realmente engajador. Em uma estratégia gamificada, os jogadores, no caso os alunos, podem apresentar perfis muito distintos, sendo eles realizadores. Para eles, não é preciso ter uma vantagem real, mas é importante algum reconhecimento pelo desempenho. Exploradores, aqueles que gostam de explorar ambientes e se sentem desconfortáveis quando há algum limite de tempo para a realização das atividades. Os socializadores, eles não gostam do jogo em si, mas da socialização que o fato de estarem jogando proporciona. E os predadores, eles têm um perfil bastante competitivo, que tem por objetivo jogar contra os oponentes e vencer. Bom, é muito comum confundir gamificação com uma didática baseada em jogos. Mas qual a diferença entre gamificação na educação e jogos na educação? Gamificação utiliza a mesma mecânica e estética dos jogos para alcançar metas e objetivos reais, ou seja, entregar o que já se entregava em um ambiente de ensino, adicionando elementos de jogos para criar diversão e motivação. Os jogos na educação é a criação ou utilização de um jogo para ensinar o conteúdo da disciplina. Observa-se que a gamificação é muito mais complexa e os jogos na educação são bem mais simples. E qual a melhor forma de incluir a gamificação na educação? Existem 11 etapas para a criação de uma estratégia educacional gamificada. Vamos abordar cada uma delas individualmente. Interagir com os jogos. É fundamental que o professor interaja com os jogos em diferentes plataformas para vivenciar a lógica dos jogos e compreender as diferentes mecânicas. Conhecer o público. É preciso analisar as características do público-alvo, faixa etária, hábitos, rotina, para criar uma estratégia adequada. Definir o escopo. É importante definir quais as áreas de conhecimento estarão envolvidas, o tema que será abordado, as competências que serão desenvolvidas, os conteúdos que estarão associados, bem como as atitudes e comportamentos que serão potencializados. Compreender o problema e o contexto. Refletir sobre quais problemas reais do cotidiano podem ser explorados com o jogo e como os problemas se relacionam com os conteúdos estudados. Definir a missão. Definir qual é o objetivo da estratégia gamificada. Analisar se está clara, alcançável e mensurável. Verificar se está aderente às competências que serão desenvolvidas e ao tema proposto.
Desenvolver a narrativa do jogo. Refletir sobre qual história se quer contar. Analisar se a narrativa está aderente ao tema e ao contexto. Definir o ambiente. Nesta etapa, é preciso definir se será utilizado o ambiente da sala de aula ou de uma plataforma virtual, ou de ambos. O ideal é a combinação entre o online e o offline. Definir as tarefas e a mecânica. Estabelecer a duração da estratégia educacional gamificada e a frequência com que os alunos irão interagir. Definir as mecânicas e verificar se as tarefas potencializam o desenvolvimento das competências e se estão aderentes à narrativa. É importante criar regras para cada tarefa. Definir o sistema de pontuação. Verificar se a pontuação está equilibrada, justa e diversificada. Definir as competências e como será feito um ranking. Local, periodicidade de exposição. Definir os recursos. Planejar a agenda de cada estratégia, definindo os recursos necessários. Analisar qual o envolvimento do professor em cada tarefa e se a pontuação será ou não automática. E por fim, a última etapa é revisar a estratégia. Aqui é preciso verificar se a missão é compatível com o tema e se está alinhada com a narrativa, refletir se a narrativa tem potencial de engajar os jogadores e se está aderente às tarefas, verificar se as tarefas são diversificadas, execuíveis e se possuem regras claras, conferir se o sistema de pontuação está bem estruturado e se as recompensas são motivadoras e compatíveis com o público, e verificar se todos os recursos estão assegurados e se a agenda é adequada ao público. Surge então a questão: qual o papel do professor e do aluno na gamificação? Bom, o professor ele deixa de ser detentor do conhecimento e passa a ser um facilitador no processo de aprendizagem. O professor deve elaborar estratégias de ensino adequadas à realidade dos alunos, buscando maneiras para que o aluno se sinta cada vez mais engajado e motivado. E também deve criar bons desafios, coerentes com as competências que se espera que o aluno desenvolva. Já o aluno, ele deixa de ser agente passivo e assume papel ativo na construção do próprio aprendizado. Há um protagonismo discente na gamificação. E quais são os benefícios da gamificação? Vamos a cada um deles. Interatividade. Ao invés de receber informações diretamente do professor, os alunos precisam tomar decisões de acordo com interações com diferentes cenários, personagens e acontecimentos para vencer os desafios apresentados. Alcance de objetivos. Busca-se solucionar problemas para que os resultados sejam atingidos. O uso da tecnologia. A linguagem tecnológica é familiar aos alunos, que podem utilizar dispositivos digitais para busca, produção e compartilhamento de informações. Outro benefício é o trabalho em equipes. Na gamificação, o aprendizado é construído de forma coletiva. É preciso combinar recursos e habilidades para se atingir o resultado desejado, ou seja, a contribuição de todos é muito importante na busca de soluções para os desafios da aprendizagem. Resolução de problemas. Os alunos devem resolver os problemas de forma criativa com as informações e recursos disponíveis. Aulas mais dinâmicas, lúdicas e contextualizadas que facilitam o entendimento do conteúdo. Desenvolvimento de competências. Na gamificação, os alunos desenvolvem competências como autonomia, cooperação, colaboração, criatividade, curiosidade, pensamento estratégico, pensamento crítico, persistência, trabalho em equipe.
Protagonismo do aluno. Observa-se maior participação dos alunos nas aulas, pois os alunos se sentem mais motivados e responsáveis pelo próprio desempenho. Maior engajamento. Os desafios constantes estimulam o estudante a aprender até dominar o tema completamente, além de que a utilização de elementos comuns aos jogos instiga os alunos nessa abordagem. E por fim, um outro benefício é que facilita a aprendizagem. Observa-se maior absorção e retenção do conteúdo, e também uma melhor assimilação entre teoria e prática, pois para jogar é preciso entender as regras e objetivos, teoria, e então jogar, prática. E por fim, como avaliar? Na gamificação, várias tarefas precisam ser pontuadas para proporcionar uma maior possibilidade de sucesso ao estudante, pois mesmo ele errando várias vezes, terá a oportunidade de acertar. A nota final é o resultado da quantidade de pontos obtidos pelo aluno por meio do cumprimento das missões propostas, atividades de aula, tarefas, trabalhos e apresentações, entre outros. E essa foi a aula de hoje. Serão disponibilizados materiais complementares para maior compreensão do conteúdo. Até a próxima aula!